Olá, boa noite, graça e paz. Estamos iniciando a aula número 2 de educação financeira e para missionários. E nessa aula de hoje nós vamos estar tratando de um tema bem interessante e bem prático também, que vão nos ensinar vão nos dar algumas orientações, algumas ferramentas para que possamos estar preparados e sabermos como lidar nessa questão tão crucial para a vida missionária e para a permanência do missionário no campo, que é exatamente a administração das finanças. Então, o blueprint do navegador é a sobrevivência e prosperidade financeira no campo. Quando nós falamos aqui de prosperidade, não estamos falando, obviamente, do conceito comum, popular, que nós temos normalmente quando nós ouvimos a palavra prosperidade, né? Que as pessoas pensam em enriquecimento, em luxo, em coisas assim, fora da realidade até muitas vezes. Prosperidade aqui significa equilíbrio financeiro, tendo as suas necessidades básicas, prioritárias, atendidas e podendo viver de forma tranquila no campo, preparado para qualquer emergência, qualquer circunstância que necessite de um aporte financeiro maior. Então, prosperidade aqui é nesse sentido, de você ter condições de sobreviver e ter também condições de arcar com alguma necessidade emergencial que possa surgir. Então, a aula de hoje é um guia estrutural para missionários, tem de makers, e vocês vão entender o que é isso, e agências missionárias, obviamente, superarem a volatilidade cambial, a inflação e a imprevisibilidade de renda, que é o grande desafio do missionário, né? Então, vamos ver aqui o que nós temos para hoje. A realidade única da economia transcultural. No mundo, o padrão e a nossa vontade pessoal também, o padrão é que seja um padrão previsível. Então, as pessoas geralmente trabalham, têm um salário fixo mensal, e dentro dessa renda que ele tem, como resultado do seu trabalho, a pessoa se organiza a sua vida, de acordo com aquilo que esse salário, esse padrão que esse salário pode oferecer. E isso traz uma grande tranquilidade, porque é exatamente previsível. Você sabe, todos os meses, você vai ter aquele valor, vai ter aquela quantidade de recursos e vai ter aquilo constantemente, ou seja, todos os meses. Isso traz, obviamente, muita segurança, muita tranquilidade, apesar de que, às vezes, os salários são baixos, às vezes não são suficientes, etc., mas traz uma certa tranquilidade. Por quê? Porque é previsível. Tem todo mês e é aquele valor. Pronto. E você se organiza nessa realidade. Quando nós vamos para a realidade transcultural, essa linha reta, contínua, previsível, estável e fixa simplesmente não existe. Quando nós pensamos nas questões econômicas, numa realidade transcultural, nós temos que pensar numa linha que oscila muito, que é cheia de altos e baixos, que tem picos e tem quedas muito acentuadas, dependendo das condições mundiais, porque a questão econômica ela não está ligada apenas a um local onde se está, mas ela é influenciada por todo o mundo, toda a realidade econômica do mundo afeta qualquer lugar onde estivermos. Então, vocês já veem aí que a linha econômica, esse padrão, num campo transcultural, ele é realmente um grande desafio.
E o que faz com que essa linha seja assim tão irregular, cheio de altos e baixos? São os riscos geopolíticos, que estão presentes em todos os lugares, pode ser epidemias, catástrofes, guerras, conflitos, fome, secas, excesso de chuva, enfim, uma série de coisas que podem, que contribuem para a oscilação dessa realidade. Então, os riscos geopolíticos, também as emergências de saúde, né, como já mencionamos, epidemias, carência de cuidados de saúde, de prevenção em certos lugares, tudo isso vai influenciar. E outro fator muito conhecido, principalmente dos países de terceiro mundo, dos países com menos estabilidade, menos condição econômica, é justamente a inflação. Não existe, na maioria dos países, uma estabilidade econômica, não existe um controle inflacionário, e, infelizmente, a inflação é um problema que nós enfrentamos há muito tempo e vamos enfrentar constantemente. Ela sempre está presente. E, além disso tudo, desses riscos, dessas questões que influenciam nessa linha, nessa realidade transcultural, tem uma outra variável que também é fundamental, que é justamente os recursos, da onde eles vêm e quanto eles são, não são previsíveis e nem estáveis, são variáveis. Então, você depende da fidelidade daqueles que estão doando. O tent-making é quando o missionário trabalha, faz um trabalho secular, um trabalho profissional, e através desse seu trabalho secular, ele também se mantém no campo. E isso é uma coisa bastante comum hoje em dia, porque não se consegue mais entrar em nenhum país, com visto de missionário. Para você entrar na maioria dos países, ou você entra como estudante, ou você entra como profissional, ou você entra como representante de alguma ONG ou agência de auxílio social e etc. Então, geralmente, para entrar nos diferentes países, você vai entrar como um profissional. E alguns conseguem, então, trabalhar, alguns já vão com o emprego certo, outros vão tratar de conseguir um trabalho quando chegam no local. De qualquer forma, não existe uma previsibilidade, você tem até um orçamento, você até sabe que você precisa de tanto todo mês para poder realmente realizar o trabalho que tem que ser realizado, mas isso é uma coisa instável e variável, porque não vem de uma única fonte e tem toda uma questão aí que afeta isso. Então, o padrão do mundo é uma coisa relativamente fácil de se lidar quando se trata da questão econômica. A realidade transcultural é um desafio bem estressante, principalmente para o missionário. Então, a gestão financeira no campo missionário, ela exige uma disciplina ímpar. O sustento provém de doações que oscilam ou de negócios próprios, que é exatamente o tent-making, sujeitos a forças macroeconômicas globais. É fundamental, então, que os fundos pessoais ou da equipe nunca se misturem com o dinheiro do trabalho ou do ministério. A separação estrita garante transparência e evita colapsos locais. Esse eu creio que é um problema e um erro que creio que muitos missionários cometem. Por quê? Porque geralmente o recurso pessoal do missionário acaba indo também para o trabalho. E isso acaba afetando e prejudicando as coisas. Então,
é necessário, é fundamental, é importante que cada missionário, se for uma equipe, cada pessoa da equipe tenha bem claro qual é o seu fundo pessoal, qual é o seu recurso pessoal e qual é o recurso para o ministério ou para o trabalho naquele lugar, certo? Então, isso é importante que fique separado, justamente pelas questões de prestação de contas, de relatórios e tudo mais que é necessário apresentar depois. Por que isso é importante também? Porque vamos imaginar que um certo missionário, num certo lugar, receba 10 mil reais por mês para alguma ação que ele está fazendo ali. E quem está enviando o recurso pensa, são 10 mil reais para comprar material, para transporte, para isso, para aquilo outro. Só que esses 10 mil reais, vamos supor que 10 mil reais, 5 mil seja para manutenção pessoal do missionário, aluguel, etc., todas aquelas questões, alimentação, água, luz, etc., todas as questões particulares pessoais. E 5 mil é realmente para a realização do trabalho. E, geralmente, quando as pessoas enviam a oferta para o missionário, não pensam nessas coisas, pensam 10 mil é para o trabalho, e não é para o trabalho. Tem a parte que é para o sustento pessoal do missionário. Então, é importante separar as coisas para que realmente haja transparência e seja mais fácil no momento da prestação de contas. E aí, para a gente poder organizar a vida financeira no campo missionário, nós vamos aqui usar o arquétipo de José, os 3 pilares da resiliência, inspirado na sabedoria de José no Egito, que é guardar nos anos de fartura para os anos de fome. A resiliência não é obra do acaso, mas de design estrutural. Então, como é que é a fortaleza transcultural? Para a gente ter essa força, essa condição econômica no campo, nós precisamos considerar esses 3 pilares, essas 3 colunas. A primeira delas é a previsibilidade, ou seja, eu preciso domar e entender a renda variável, separando os fluxos, separando o que entra e para que é cada uma daquelas entradas que chegam. O segundo pilar é a adaptação macroeconômica. Então, eu preciso entender de câmbio, de inflação, de paridade de compra, que geralmente no nosso dia a dia, na nossa cultura, no país onde nós vivemos, nós não nos preocupamos com isso, nós não pensamos em câmbio. Para a maioria das pessoas, o valor do dólar não interessa em nada. Em que tem a ver comigo eu saber quanto que está valendo o dólar ou deixando de valer o dólar, né? Então, para a maioria, na sua própria cultura, isso não são coisas que preocupam. Para que eu preciso me preocupar com inflação ou com paridade de compra? Tem gente que nem sabe o que é isso. Então, a segunda coluna da fortaleza econômica transcultural é essa adaptação, esse conhecimento das realidades econômicas fora do seu ambiente cultural original. E a terceira coluna, então, é a preparação para crises, que é justamente o fundo de reserva, que é, segundo todos os teóricos e todos os orientadores da economia missionária, é inegociável. Então, vamos entender o primeiro pilar, né? O checkpoint pré-campo. Observe o que precisa estar organizado, o que precisa para, então, sim, ser dado a partida para ir para o campo e iniciar. Primeira coisa, você tem que ter um fluxo de caixa garantido. O que significa isso? Confirmação de suporte mensal consistente, ou seja, doadores e mantenedores. Nesse momento, você já precisa ter muito claro uma ideia
de quanto você vai precisar mensalmente para sua manutenção pessoal e para a realização do trabalho que vai ser realizado no campo para onde você vai. Então, com esse valor definido, vamos considerar que os 10 mil que já foram mencionados, 10 mil. Então, você precisa conseguir suporte mensal, suporte, mantenedores, ou da igreja, ou de igrejas, ou de pessoas individuais, agências missionárias, etc., etc., que cheguem a esse valor. A minha sugestão pessoal é que você nunca se limite ao valor que, teoricamente, ao orçamento que, teoricamente, é necessário. A minha sugestão é que, se for possível, você consiga superar esse orçamento básico estabelecido entre 30% e até 50%. Por quê? Porque tem que considerar que, com o passar do tempo, muitos mantenedores podem esquecer, podem desistir. Muitas igrejas, lamentavelmente, não são fiéis no envio das suas ofertas missionárias, e então, e etc. Pode ter uma série de outros problemas pelo meio do caminho. Então, a primeira coisa que você tem que ter é o orçamento de quanto você vai precisar para estar naquele lugar todo mês. Segundo, quando você está conseguindo os mantenedores, buscando os mantenedores, os parceiros, né? A outra metade do trabalho é dos parceiros econômicos, você tem que sempre pensar não no orçamento que você tem, você deve sempre procurar superar em 30% até 50% o seu orçamento inicial, certo? E aí, no caso, não só com doadores, você pode incluir aí também o seu trabalho. O que você vai fazer lá? Você vai receber um salário, quanto vai ser esse salário, se ele é fixo, se ele é variável, enfim, tudo isso você tem que considerar também nesse fluxo de caixa. E isso tudo precisa ser antes da partida. Essa é uma prática adotada por agências como a WMM. Tá? Algumas agências missionárias fazem isso, exigem isso até dos missionários que eles enviam. A grande questão aqui é que o que é desagradável, o que é chato, é que o missionário tem que, lamentavelmente, correr atrás de conseguir os seus mantenedores e o seu sustento, quando ele deveria simplesmente se preparar para ir e ter ou a agência ou a igreja que aportasse integralmente o que é necessário para que ele tivesse a estabilidade econômica mínima possível no campo. Então, no primeiro pilar, nós temos a ação inicial, esse fluxo de caixa garantido. Depois que esse fluxo de caixa, você já tem a ideia de quanto você precisa, em média, por mês, para estar naquele lugar e para realizar o trabalho, a segunda coisa que precisa ser pensada e precisa ser organizada é que você, antes de partir, você deve ter na sua conta o equivalente a pelo menos 2 meses completos do orçamento total já orçado. Então, por exemplo, se você precisa de 10 mil por mês, antes de você partir, você já tem que ter pelo menos o valor de 2 meses na sua conta. Então, você já teria que ter na sua conta 20 mil reais garantidos para poder ir com segurança, sabendo que a chegada em qualquer lugar sempre demanda uma despesa bem maior, né? Porque você vai ter que se instalar, você provavelmente vai ter que comprar móveis e coisas para casa, etc. Todas essas coisas. Tem os trâmites que precisam ser feitos quando se chega ao local. Então, a chegada e a instalação, ela requer um orçamento maior, porque depois que está tudo estabelecido, aí tudo bem, você já sabe quais são aquelas despesas fixas.
mas a chegada, ela tem um custo maior. Então, a regra é que você tenha 2 meses do valor que você vai precisar todos os meses já depositado na sua conta antes de você partir. E o terceiro item é a proteção de volatilidade. O que significa isso? Você precisa pensar em estratégias como contratos a termo e mapeadas para fixar taxas de câmbio de transações futuras. Você precisa estudar um pouco e entender um pouco sobre as questões econômicas e sobre como você vai fazer para receber o dinheiro aonde você está, que meio que você vai usar para ter na sua mão o recurso que você vai usar no campo. Você vai poder usar cartão de crédito? Você vai ter que sacar o dinheiro? Existe alguma outra forma para você receber ou ter esse dinheiro disponível para você? Algum tempo atrás era muito mais difícil, né? Os missionários, quando iam para os campos, para eles poderem receber o dinheiro, era uma coisa assim bem complicada, né? Agora já está mais fácil, porque já existem transferências que são feitas de uma forma bem fácil, inclusive para contas internacionais, né? De um país, você pode mandar dinheiro agora direto de conta para outro país. Isso já é uma grande vantagem, uma grande facilidade. E também hoje já existem cartões que você, por exemplo, como se fosse cartão pré-pago, né? Você envia o recurso para esse cartão, você bota crédito nesse cartão, esse cartão já converte o valor para a moeda que você vai usar. Você diz se você quer em dólar, se você quer, sei lá, em pesos, ou seja lá qual for a moeda que você vai usar, e ele já vai converter aquele valor no valor da moeda do local onde você vai usar. Então, você já vai saber quanto você tem de recurso na moeda local, tá? Então, hoje tem mais facilidades. Mas existem também alguns lugares que ainda as coisas são mais precárias. E aí você precisa avaliar bem como que você vai fazer para resgatar esse dinheiro, né? Porque, por exemplo, vou citar o exemplo do Chile. Nós chegamos no Chile e não tinha como transferir dinheiro da nossa conta no Brasil para uma conta no Chile direto. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que sacar o dinheiro no caixa eletrônico. E aí tem uma grande questão. Nem todo caixa eletrônico cobra o mesmo valor, nem todo banco cobra o mesmo valor para você sacar no caixa eletrônico, né? Tem bancos que cobravam bem cara a taxa, tipo assim, você ia sacar R$ 100 e o valor que te cobravam para você sacar R$ 100 era tipo 50, R$ 60. Então, você tinha um prejuízo enorme, né? Tinha um banco, que era o que a gente geralmente usava para sacar, que a taxa era mais barata, mas era em torno assim, de R$ 25, R$ 30 para sacar dinheiro. Então, a primeira coisa que você tinha que aprender é que não dá para ir no caixa eletrônico e ficar sacando dinheiro toda vez que eu preciso. E aí tem um outro detalhe, que também existe um limite. Você não pode chegar lá no caixa eletrônico e, por exemplo, querer sacar todo o dinheiro que tem na sua conta para você não precisar sacar mais. Existe um limite. Então, às vezes, você precisa fazer mais de um saque, 2 saques, 3 saques. Mas a regra é, se for necessário usar caixa eletrônico, você deve sacar o máximo possível em cada saque, para que você não precise repetir muitos saques. Se você conseguir sacar tudo que você precisa em 2 saques, faça isso, porque aí você vai pagar só 2 taxas e não vai pagar 3, 4, 5. Essa é uma questão que a gente enfrentava lá, porque, por exemplo, para pagar aluguel, a gente tinha que sacar o dinheiro. Para pagar, por exemplo, conta de água, conta de energia,
e conta de internet, tinha que ter o dinheiro. Para transporte, para andar de carro, de ônibus, qualquer transporte público que a gente fosse usar, a gente precisava ter dinheiro. Então, havia necessidade de fazer saques. E enquanto a gente não aprendeu esse negócio de que não dava para ficar fazendo muitos saques, quanto mais saques você fazia, a despesa com taxas bancárias eram enormes. Por quê? O banco, a sua conta no Banco do Brasil vai te cobrar pela transação financeira, porque é internacional. E o banco do local também vai te cobrar uma taxa, porque, óbvio, é uma transação internacional, ele está te prestando um serviço e você tem que pagar, tá? Então, essa proteção de volatilidade, nós precisamos pensar bem. O que foi que percebemos e aprendemos da realidade econômica no Chile, por exemplo? Nós aprendemos que a gente tinha que sacar o máximo possível de uma vez só, e a gente tentava sacar isso, mas às vezes precisava sacar duas vezes, porque tinha o valor do aluguel, e o valor do aluguel no Chile era relativamente alto. Então, às vezes, era necessário fazer 2 saques. E aí a gente percebeu que era melhor fazer outras coisas usando cartão de crédito. Só que também cartão de crédito a gente só podia usar em supermercado, em farmácia, em alguma loja, alguma coisa assim, usava cartão de crédito. Outros lugares não tinha jeito, tinha que ser o dinheiro. E por que o cartão de crédito acabava saindo mais barato? Porque você só pagava o IOF, você não pagava taxa para banco nenhum. Então, no caso lá, comprar no cartão de crédito era mais barato. Só que tinha um outro detalhe. Fora do país, o cartão de crédito não parcela. Então, você ia fazer uma compra, e eu várias vezes tentei comprar certas coisas, não conseguia comprar, porque o valor ultrapassava o limite de dólares que você podia usar todo mês. Então, eu não conseguia comprar nada parcelado, tinha que ser tudo que eu comprava, eu tinha que saber que quando chegava no final do mês, ia vir tudo aquilo de uma vez só, e eu tinha que ter, obviamente, o recurso para pagar isso. Então, essa questão dessa proteção de volatilidade, a gente precisa estudar, entender e conhecer antes de ir para o campo. Vai usar cartão de crédito, vai ter que sacar dinheiro, vai poder usar esses cartões que nós vamos ver já já quais são eles, que são como pré-pagos que você carrega e usa, né? Como que você vai poder fazer isso? Então, isso tudo são questões que a gente tem que pensar e ver antes de ir para o campo, para não chegar lá na hora e aí, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí, para pensar também na sua despesa, na sua manutenção, e para não ter muitos sustos com toda aquela oscilação, aqueles altos e baixos que nós vimos que é a realidade transcultural, você precisa estabelecer o princípio do salário médio. O que é esse princípio do salário médio? Você precisa, isso não dá para calcular antes, seria bom se desse, né, mas não dá para calcular antes. Você vai calcular isso nos primeiros meses que você estiver no campo. Então, você vai ver que, por exemplo, um mês você recebeu 5 mil, o outro mês você recebeu 3 mil. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esses meses, esses primeiros meses que você está no campo, 4 meses ou 6 meses, e você vai fazer uma média, considerando, independente do mês que você recebeu 5 mil, outro mês 10 mil, outro mês 3 mil, outro mês 2 mil, outro mês 1.000, você vai fazer uma média. Essa média vai ser o seu salário fixo para todos os meses. Então, por exemplo, chegou o final do mês, as ofertas caíram lá, você olha no banco, independente do saldo que tem, do valor que tem,
você já sabe que o seu salário fixo médio é tanto. Aqui eles estão mostrando um mês bom, 5 mil, um mês ruim, 3 mil, a média 3.500. Se bem que se fizer aí a média não é 3.500, a média aí é 4 mil, né? 8 dividido por 2 dá 4. Então, mas aqui está 3.500. Então, você tem que se conscientizar de que todos os meses você precisa viver com esse salário fixo de mais ou menos R$ 3.500. O excedente dos meses bons ficam numa reserva, que eles chamam aí conta de buffet, que é um reservatório. Por quê? Porque no mês que for ruim, que não chegar todo o recurso necessário, você vai ter um saldo para poder completar o seu salário médio necessário para aquele lugar, tá? Então, isso aí é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente pensa assim, 5 mil, eu posso gastar todo mês 5 mil. Não, não pode, porque você não sabe se você vai ter 5 mil realmente todos os meses. Aí você se planejou para 5 mil, e aí no outro mês chega só 3 mil. E aí, o que você vai fazer? Que você não tem os 2 mil para suprir essa diferença. Por isso que a sugestão é, nos primeiros meses que você está lá, ver qual é a média, e eu acho assim, logo os primeiros meses é meio incerto fazer isso, porque geralmente no início a contribuição é mais regular, o pessoal ainda está mais empolgado, mais entusiasmado. O problema é quando o tempo vai passando, porque aí as pessoas vão esquecendo, vão relaxando, acontece mil e uma coisa, não podem mais, etc. E aí isso vai mudando. Então, é bom assim, uns 6 meses, aí você faz uma média, e dessa média você estabelece qual é a sua renda de todo mês, que você pode contar, independente se vem a mais ou se vem a menos. Então, nunca gaste todo o valor arrecadado em um mês de alta. Todo o sustento deve fluir para um reservatório central. Desse reservatório, você paga a si mesmo um salário fixo, rigorosamente calculado, deixando o excedente para cobrir as baixas futuras, tá? Aqui está falando do seu salário pessoal, certo? Do seu sustento pessoal. Não está falando da manutenção do trabalho em si. Mas para a parte da manutenção do trabalho em si, você vai fazer também a mesma coisa, porque aí você já sabe que, em média, todo mês você pode gastar tanto, seja com material, seja com transporte, seja com pagamento de aluguel, ou o que for. Você sabe que você tem essa média para gastar todo mês. E isso é bom porque ajuda você a não ficar inadimplente em alguma situação e não ficar com dívidas. Agora, aqui tem uma sugestão de como você vai distribuir a sua renda pessoal, certo? O seu recurso pessoal. É uma regra que eles chamam de regra 50, 15, 35 ou 50, 20, 30. Como funciona essa regra? Do valor que você recebe, vamos supor que você receba 5 mil, a média para você, pessoal, é 5 mil todo mês. Desses 5 mil, 50% vão para as necessidades essenciais, como moradia, alimentação básica, transporte e seguros obrigatórios, né? E toda aquela questão do que a gente precisa para viver, né? Energia, água, internet, telefone, etc, etc. 50%, né? Aí a gente tem que torcer para que realmente, no lugar onde nós estivermos, 50% desse valor que nós recebemos seja suficiente, né? 15% desse valor são para prioridades financeiras. É o que a gente chama de fundo de reserva. É para pagamentos de dívidas, caso você tenha alguma dívida anterior e que você deve evitar de ter. Aportes para aposentadoria e poupança de longo prazo. Então, 15% desse valor você deve destinar para esse fundo, para a sua contribuição
para aposentadoria, que apesar de você estar no campo, deve ser paga, e deveria ser a igreja ou a agência missionária a pagar todos os meses a sua contribuição previdenciária, e uma poupança de longo prazo para alguma emergência, certo? E 35% do valor seria para estilo de vida, certo? Seria como para lazer, hospitalidade, para desenvolvimento pessoal, você precisa estudar, precisa aprender um idioma, ou precisa fazer um curso, e para educação não essencial. Então, essa é uma sugestão de como dividir o orçamento pessoal no campo missionário. Existe uma variação aceitável em contextos de altíssimo custo, a regra pode ser ajustada para 50, 20 e 30. Então, continua os mesmos 50% para as necessidades essenciais, 20% para as prioridades financeiras e 30% para estilo de vida, tá? Então, observe que, na verdade, para nos encaixarmos e conseguirmos aplicar bem essa regra à realidade econômica, nós precisaríamos ter um recurso bem maior do que a média que geralmente um missionário tem para sobreviver, né? O pilar 2 é o campo minado da macroeconômico. Então, nós temos o nosso país de origem, e o recurso sai desse país, parece assim que ele vai numa linha reta, tudo certinho, uma via perfeita para chegar no país de atuação. Só que entre o país de origem e o país de atuação, existe um caminho que faz com que esse recurso que saiu num valor X do país de origem, não chegue o mesmo valor X no país de atuação. Por quê? Porque nesse caminho tem as taxas bancárias invisíveis, que geralmente muita gente não presta atenção. Quem vai perceber é o missionário, mas quem está enviando o recurso dificilmente pensa que existem taxas bancárias que precisam ser pagos. Então, ele manda R$1.000, ele acha que o missionário vai receber R$1.000, mas o missionário não vai receber R$1.000, apesar dele ter enviado 1.000. Por quê? Porque as taxas bancárias são a primeira parte do funil que vai sugar uma parte desse recurso. E no restante do percurso tem a volatilidade cambial, que é justamente o país de origem enviou numa moeda, mas o missionário no país de atuação, ele vai receber esse dinheiro em outra moeda. E aí existe a conversão de uma moeda para outra, e geralmente nessa conversão, a não ser que seja, por exemplo, um país de origem com uma moeda forte, como, por exemplo, os Estados Unidos, que é o dólar, ou os países da Europa que utilizam o euro, que são moedas fortes, eles não sofrem tanto com a volatilidade cambial. Tem até vantagens, porque, por exemplo, se enviam para o missionário $500, esses $500 transformados na moeda local, às vezes rende muito mais do que os $500 lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou os 500 euros na Europa. Por quê? Porque o dinheiro, a moeda é valorizada e a moeda no país de atuação é desvalorizada. Então, obviamente, quando se transforma, esse valor vai ser não vai perder tanto. Agora, quando vem de um país de origem que a moeda é fraca e vai transformar para um país de outro país, que a moeda pode ser fraca ou que pode ser talvez até mais cara, por exemplo, transformar real do Brasil para peso chileno, vai ter perda. Por quê? Porque o peso chileno vale mais do que o real brasileiro.
Então, o que vai acontecer? Essa diferença de câmbio do valor da moeda faz com que, quando os R$ 1.000 que saíram do Brasil para abençoar um missionário que está na Índia, no Camboja, quando ele chega lá, não é mais R$ 1.000. Às vezes é 800, às vezes é 700. Então, assim, a queda é bastante acentuada. Observe que, às vezes, ultrapassa a 20%, 30% do valor que ele recebeu. Então, quando alguém vai enviar uma oferta para o campo, deveria pensar nisso também, pensar nessas taxas bancárias e nesses câmbios que acontecem, que fazem com que o missionário não receba lá o recurso integral que foi enviado do seu país de origem. Então, aí outra vez a gente tem que pensar que existem o risco de transação, a variação cambial mortal que ocorre entre o momento do envio e o momento do recebimento da remessa. Existe a armadilha bancária. Receber em reais e gastar em dólares pode custar até 10% do seu sustento só em taxas bancárias, sem falar na conversão da moeda, né? Então, aí 10% é bem, estão dando um valor bem amenizado. E a solução, então, o que fazer? A dica de ouro: utilize ferramentas de transferência internacional de baixo custo e alta eficiência cambial, que é exatamente a Wise ou a Nomad, para estancar esse vazamento, que é justamente aqueles cartões que eu já falei para vocês. Em vez de fazer essa transação via banco, via caixa eletrônico e tal, ou via Western Union e outros meios que tem por aí, o que você vai fazer? Você vai fazer uma conta nessas agências aí, e elas vão te enviar um cartão. Esse cartão é válido em vários lugares do mundo hoje em dia. Ele é como se fosse um cartão pré-pago. Então, por exemplo, o dinheiro da sua conta tem lá R$ 10.000, você joga ele para esse cartão, já coloca lá qual é a moeda que você quer, e ele já faz a conversão ali de qual é o valor que você tem no país aonde você está. E você vai poder usar esse cartão como débito, né, para pagar em débito, e também pode sacar nos caixas eletrônicos, porque aí com esse cartão você não vai pagar taxas, né? Então é uma ótima solução, é uma ótima indicação para amenizar um pouco esse problema das taxas bancárias e vai amenizar a questão da taxa bancária, porque o câmbio é o câmbio, não tem jeito, ele vai ser feito no valor que tem que ser e pronto. Mas, pelo menos, você vai economizar nessas taxas bancárias para sacar ou para usar esse dinheiro. E aí nós precisamos considerar algo que é o chamado efeito tesoura, que é a desvalorização da moeda local versus a inflação. Existe uma ilusão de que quando a moeda local desvaloriza, teoricamente o seu dinheiro estrangeiro vai valer mais e produtos locais ficam mais baratos. Mas isso pode ser uma ilusão. Por quê? Porque a realidade é que quando há desvalorização cambial, frequentemente desencadeia alta inflação na economia local, principalmente dos produtos importados, que ficam mais caros. Logo, a longo prazo, a inflação vai acabar corroendo o seu poder de compra. Então, no final das contas, a desvalorização da moeda no local onde você está não beneficia, não vai te dar um poder de compra maior, porque geralmente essa desvalorização monetária vai gerar inflação. Então, esse efeito tesoura é justamente que a inflação geralmente sobe e o valor da moeda cai, e faz com que você perca o poder de compra. Qual é a estratégia de defesa?
Mantenha suas reservas em moedas fortes, como dólar e euro, através de contas estruturadas no exterior para mitigar o colapso econômico local. Então, aqui tem outra sugestão. A sugestão é que você abra uma conta em um banco internacional e que você faça as suas reservas, transforme as suas reservas em moedas fortes. Por exemplo, sobrou esse mês o valor que sobrou, ou aqueles 15 ou 20% de reserva que tem que ficar obrigatoriamente todo mês, vamos supor que sobrou R$ 1.000. Transforma esses R$ 1.000 ou em dólar ou em euro e deixa lá numa conta internacional, entendeu? E aí, o que vai fazer? Por quê? Porque essas são moedas fortes, moedas que dificilmente perdem o seu valor de compra, e aí, se você precisar utilizar, você vai ter um recurso maior, mais forte, porque ele não vai desvalorizar como as outras moedas desvalorizam, tá? Então, essa é uma dica. Então, observe como que a gente, quando vai para um campo missionário, você não tem que saber só sobre Bíblia, sobre missiologia, sobre idioma, sobre cultura, sobre antropologia e sobre tantas outras coisas. Você precisa também entender de economia. Precisa estudar isso, conhecer isso, para que você possa tratar de todas essas questões, porque você não vai ter ninguém para fazer isso por você. É você mesmo que precisa gerenciar essas coisas. E quanto mais informado você estiver e preparado, melhor vai ser, para que você não seja pego de surpresa e não fique, de repente, tendo prejuízos maiores do que o simples câmbio de uma moeda para outra já traz. Outra coisa que a gente precisa aprender a calcular para saber realmente o custo do poder de compra na nova cultura é o tal do PPC, que é paridade de poder de compra. Isso vai te mostrar o custo real de uma coisa, de um produto no local onde você vai estar trabalhando. Qual é o conceito? O conceito é: o custo de vida transcultural não é medido pela taxa de câmbio nominal, mas pelo que o dinheiro realmente compra. A paridade de poder de compra sugere que o câmbio deve se ajustar para que o valor do dinheiro seja equivalente globalmente. Então, o que quer dizer isso? Vamos supor que você vai comprar um produto, um alimento para sua casa, e esse alimento, lá onde você está, custa $1. Ok, $1. Você não pode pensar que R$ 1 vai dar para você comprar aquele alimento que custa $1. Você tem que saber quantos reais são $1. $1 é R$ 5 e tantos centavos, quase R$ 6. Então, para comprar aquele alimento, não é R$ 1 que eu uso, eu vou usar quase R$ 6. Isso é paridade de poder de compra. Então, eu tenho que calcular isso, porque às vezes a pessoa pensa que ela, com R$ 100, vai comprar a mesma quantidade de coisas que ela comprava no Brasil, por exemplo, que ela vai comprar lá na outra cultura. Ela fazia a compra do mês e dava R$ 1.000. Então, ela acha que lá onde ela vai morar, ela também vai conseguir fazer a compra do supermercado com R$ 1.000. Não vai conseguir, tá? Então, paridade de poder de compra é esse cálculo que você tem que fazer de qual é realmente o custo de vida naquele país e quanto que você precisa de dinheiro realmente para poder pagar aquele valor, certo? Qual é a ferramenta prática? O índice Big Mac. Big Mac é aqui porque vocês estão vendo um sanduíche, né? É literalmente Big Mac, tem a ver com isso.
Uma ferramenta prática para verificar se a moeda local está valorizada ou desvalorizada é comparando o preço do mesmo produto padronizado em várias nações. Isso é fácil. Aqui no Brasil, eu compro um sanduíche por R$ 30. Aí eu vou para... Quantos reais eu preciso para comprar um sanduíche nos Estados Unidos? Quantos reais eu preciso para comprar um sanduíche na Europa? Quantos reais eu preciso para comprar um sanduíche lá nesse lugar aonde eu vou estar? E aí isso vai te mostrar se a moeda local, do local aonde você vai estar atuando, se ela está valorizada ou desvalorizada. Quanto mais do seu próprio recurso, do seu próprio dinheiro, da sua moeda natal você precisa, significa que mais o seu dinheiro é desvalorizado e aquela moeda local é valorizada. O terceiro pilar, o fundo de reserva, o Egito de José. O mandato inegociável, a imprevisibilidade de repasses e as contingências extremas do campo exigem reservas consistentes. O fundo de reserva é inegociável na vida transcultural. Não dá para contar com a sorte. Você precisa fazer esse fundo de reserva quando você está no campo missionário. A regra dos 20%. A política padrão dita que exatos 20% do orçamento mensal do missionário deve ser levantado especificamente como taxa de contingência e estocado com segurança. Então, lembra dos exemplos que a gente deu lá no início? Você, no começo, antes de ir para o campo, o que você tem que fazer? Você precisa fazer um orçamento para ver quanto que você vai precisar, e nós demos aí o exemplo que você precisa de R$ 10.000. Então, nesses R$ 10.000, já estão contemplados, por exemplo, 20% para o fundo de reserva, certo? Já estão contemplados 50% para os gastos tais, já devem estar contemplados tantos por cento para o gasto tal. Então, por isso que quando você vai fazer o seu orçamento e levantar os seus mantenedores, você nunca pode calcular o valor exato, você sempre tem que aumentar de 30% a 50% o valor básico que você precisa. E nesse orçamento você não vai incluir só moradia, alimentação, saúde, transporte, aluguel, etc. Você vai incluir nesse orçamento esse percentual de reserva, você vai incluir o pagamento da previdência, você vai incluir o seguro que precisa pagar, o seguro internacional, tudo isso você vai incluir dentro desse seu orçamento. Porque senão, se você não incluir, quando chegar lá, você não vai conseguir fazer essa reserva. E é necessário. Olha, como diz aqui, não tem negociação, é necessário. É a anatomia da contingência. Para que serve esses 20% que todo mês você vai deixar reservado e que já está contemplado no seu orçamento inicial? Você vai deixar reservado por quê? Porque podem haver necessidades de evacuações emergenciais, retiradas às pressas motivadas por guerras civis, ameaças terroristas ou graves crises políticas. Às vezes perseguição, às vezes o país que você está, ele simplesmente cancela o visto de todo mundo e os estrangeiros têm que sair, têm que ir embora. Então, uma evacuação de emergência. Agora, imagine você estar do outro lado do mundo, uma passagem sua e talvez da família não é uma coisa barata, como é que você vai fazer? Então, esses 20% tem que estar garantido pensando nessas evacuações emergenciais que podem acontecer. Também pensando em emergências médicas. Existem riscos físicos e de saúde locais, incluindo necessidade, às vezes, de repatriação ou evacuação médica aérea, ou, às vezes, até tratamentos locais, cirurgias, internação hospitalar,
etc. E a gente tem que lembrar que no resto do mundo não existe SUS. Geralmente é pago. E você precisa ter essa reserva para as emergências médicas. Outra razão que essa contingência de 20% vai suprir é as viagens de luto, passagens aéreas não previstas e custos extras devido a doenças terminais ou falecimento de família imediata, pais, filhos, irmãos, enfim, necessidade, de repente, de viajar às pressas por uma questão assim. Ou perda repentina de doadores, a cobertura para aumentos imprevistos de despesa ou queda abrupta na base de sustento. Precisamos estar super conscientes que se você conseguiu um total de mantenedores que vão aportar para você 15 mil reais todo mês, você calculou que precisa de 10, e você conseguiu os 50% a mais como segurança, 15 mil. Pode ter certeza que depois de 6 meses, você não vai mais receber 15 mil. Esse valor vai cair, vai diminuir, porque, lamentavelmente, as pessoas não são fiéis, as pessoas não têm consciência da necessidade e da importância, e, às vezes, até mesmo as agências missionárias falham em não repassar o recurso que é enviado para o missionário. Então, pensando nisso, nós precisamos sim desse fundo de reserva para essas questões. A matriz diagnóstica de risco e mitigação. Então, aqui a gente vai ver quais são as ameaças, os principais problemas que a gente tem que encarar de cara, antes mesmo de começar e depois estando no campo, como isso vai impactar no nosso orçamento e qual é a ferramenta que nós podemos utilizar para amenizar o problema. Então, a primeira ameaça é justamente a renda mensal variável. Missionário não tem renda fixa, a não ser que ele seja realmente bancado por uma igreja, uma agência ou uma pessoa de um país ou um lugar que realmente tenha suporte econômico e muita consciência missionária. Do contrário, essa renda é variável. Qual é o impacto no orçamento? Oscilação de fluxo de caixa local. Um mês você tem tanto, outro mês você tem tanto, nunca é um valor fixo, e você precisa o tempo todo, você vive com aquela ansiedade, pensando, meu Deus, quanto será que vai chegar esse mês? Será que vai chegar o suficiente? Então, isso impacta o orçamento. A ferramenta para amenizar essa questão é aquilo que nós falamos inicialmente, que é o salário médio, e o buffet, que eles chamam aqui, que são os 2 meses de reserva antecipado, antes de você ir para o campo. Você já deve ter esses 2 meses de reserva e deve procurar manter sempre esses 2 meses de reserva. A outra ameaça é a flutuação cambial, que é a transação da moeda de uma moeda para outra. Perda de até 10% em conversões e taxas. Eu ouso dizer que é mais de 10%. 10%, a pessoa que pensou em 10%, ela está sendo muito generosa, porque, na verdade, ultrapassa esses 10%. Chega a 20%, 30% as perdas por causa de câmbios. Qual é a ferramenta para amenizar? É as ferramentas de baixo custo, como o Wise e Nômade, e contratos de termo, que são aqueles contratos de trabalho que você vai ter no próprio lugar onde você está. Inflação local, efeito tesoura, né? Então, a moeda local caiu, mas a inflação acaba subindo, então você não tem poder de compra real. Você tem, às vezes, perda de poder de compra. A corrosão severa do poder de compra por causa da inflação. Como amenizar? Contas estruturadas no exterior, reservas mantidas com moeda forte. Então, você vai abrir uma conta em um banco internacional e transformar os recursos que você tem de reserva em moeda forte.
dólar ou euro. Outra ameaça é o colapso político e sanitário, que pode acontecer. Qual é o impacto no orçamento? Necessidade de evacuação imediata. Qual é a forma de amenizar? A taxa de contingência de 20% rigorosamente isolada. Então, aí nós temos os principais problemas, como eles vão afetar a nossa condição econômica e como nós podemos agir para amenizar esses impactos na nossa vida financeira. O horizonte de longo prazo. E aí nós temos, quando falamos de finanças, nós não podemos pensar só na vida econômica no dia a dia, enquanto o missionário está no campo. Nós precisamos pensar também para depois do campo, quando o missionário retorna ou quando ele se aposenta. E um dos grandes problemas do retorno dos missionários é que muitas vezes eles voltam para o seu país de origem e literalmente eles não têm para onde ir. Não tem casa, não tem lugar para ficar, não tem nada. E aí, às vezes, se cria um problema social bem grave. Ou então já estão idosos, já cumpriram seu tempo no campo, estão retornando já como aposentados. Algumas agências missionárias têm um limite de idade para o missionário ficar no campo. E quando ele atinge essa idade, ele tem que retornar. E aí ele retorna para o seu país e ele vai fazer o quê? Porque ele não tem onde ficar e não tem aposentadoria também. Então, quando se pensa nessa parte econômica, é necessário pensar também a longo prazo. Então, a visão completa. O sucesso no campo não se limita à sobrevivência diária. A verdadeira resiliência inclui o planejamento estruturado para o momento do retorno ao país de origem ou à aposentadoria. A ação necessária. A cota de 15% de prioridades financeiras da regra 50-15-35 ou 50-20-30 deve ser diligentemente protegida para garantir que anos de doação transcultural não resultem em indigência na velhice, ok? A síntese do ecossistema transcultural, então. Primeiro, nós precisamos ver qual vai ser a nossa renda, da onde vem. Vem de doadores, vem de tent making, ou seja, do nosso próprio trabalho, e precisamos estar conscientes de que é uma renda variável, ela não é fixa. Aí nós temos que pensar nas opções de transferência de baixo custo. E aí nós temos que pensar também em contas master, né, ou moeda forte, o reservatório, contas internacionais, para não desvalorizar os recursos que nós temos, pelo contrário, para valorizá-los. E aí disso, 20% do fundo de reserva, chamado de José, que é para evacuação, luto e outras necessidades, a operação diária local, o que nós temos disponível para nosso uso pessoal, que deve ser aplicada essa regra, e as questões de longo prazo, que é a aposentadoria ou o retorno do campo. A segurança financeira em missões não é sorte, é um ecossistema hermético projetado para receber volatilidade, reter valor e distribuir previsibilidade. Aí sim, você está pronto para o campo. Ok? Então, retornando aqui, vou deixar de apresentar. Deixa eu parar aqui de gravar. Parar a gravação.